Olá, turma, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Felipe Lins, sou professor de Geografia da Unidade Vila da Penha, tranquilo? E eu vou estar, a partir dessa quinta aula, trabalhando com vocês a sequência do conteúdo relacionado à apostila 2 e também vou estar entrando na apostila 3 posteriormente. O nosso conteúdo segue falando sobre os Estados Unidos, especificamente hoje. A gente vai estar falando sobre a população e a ascensão econômica dos Estados Unidos. Beleza? Eu queria dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo entrar na casa de vocês, levar um pouquinho de conteúdo para vocês nesse período de quarentena, nesse período difícil para todos nós, tranquilo? Não é só difícil para vocês, também é difícil para a gente. Eu sei que vocês estão com uma saudade gigante da escola, eu também estou com uma saudade gigante da minha rotina, estou com uma saudade gigante dos meus alunos. Inclusive, eu queria mandar um beijo para os meus alunos do 9º ano de Vila da Penha, porque eles não são mais meus alunos, mas foram meus alunos durante o 6º, 7º, 8º ano, e essa é uma oportunidade inédita e especial de estar levando um pouquinho da minha aula para eles, tá bom? Então fica aqui esse registro e vamos lá. O nosso conteúdo, ele começa nessa parte aqui da nossa apostila. Volume 2, parte 2, unidade 5, para ficar mais fácil, está na página 336 da sua apostila. Dá uma olhadinha aí que você vai encontrar. O tema inicial da nossa aula será a população dos Estados Unidos. Posteriormente, no final da aula, eu vou também passar um panorama geral sobre a ascensão econômica dos Estados Unidos, beleza? Mas hoje eu vou me debruçar principalmente sobre as características populacionais dos Estados Unidos. E para isso, o nosso primeiro gráfico que eu vou trazer para vocês é o gráfico de população absoluta, ou seja, a população total dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos hoje é a terceira maior população do planeta, estando atrás apenas de China e Índia. Dados que eu coletei há poucos dias do site das Nações Unidas, apontando uma população dos Estados Unidos atual em torno de 333 milhões de habitantes. Ou seja, é um país bastante populoso. Beleza? Posteriormente, eu trago para vocês a pirâmide etária atual dos Estados Unidos. E eu queria que vocês reparassem o seguinte: os Estados Unidos já traz uma pirâmide etária bem semelhante à dos países desenvolvidos da Europa, com uma base mais estreita, beleza? E um topo se tornando cada vez mais largo. Ou seja, os Estados Unidos vem passando nos últimos anos por um processo de redução da natalidade, aumento da expectativa de vida e, consequentemente, um envelhecimento populacional. Um segundo ponto que eu quero que vocês percebam aqui é o quantitativo de mulheres na terceira idade maior do que o quantitativo de homens. E isso se deve, assim como no Brasil, a muitos fatores relacionados aos hábitos, aos costumes, ao ritmo que nós temos enquanto homens de relação a tabagismo, alcoolismo. Também nos Estados Unidos a gente pode colocar aqui as inúmeras guerras que os Estados Unidos se envolveram após o início da Guerra Fria e, consequentemente, muitos soldados sendo perdidos nessas batalhas, e isso vai impactar, sim, também na pirâmide etária dos Estados Unidos. Beleza? Guarde essas informações que elas podem ser importantes numa prova ou numa lista de exercícios que a gente esteja enviando para vocês. Posteriormente, eu vou trazer para vocês aqui um mapa de 2010 da densidade demográfica dos Estados Unidos. Eu não encontrei um mapa mais atual, então estou pegando um mapa de 2010, porém a gente não vai mudar muito a nossa interpretação sobre esse mapa se ele fosse mais atualizado. Eu só consegui um mapa bem fidedigno da população de um modo geral, mas aqui eu vou detalhar outras questões. Vamos lá. Aqui você percebe uma concentração populacional no nordeste dos Estados Unidos e na costa leste dos Estados Unidos. Isso deve-se principalmente ao processo de ocupação, ao processo histórico de ocupação do território americano, que se deu por esta margem, por esta costa, tranquilo? Onde as 13 colônias estavam localizadas, colônias do norte e colônias do sul, sendo as colônias do norte que se industrializaram primeiro, obviamente você tem aqui uma concentração industrial
antiga, uma concentração urbana muito elevada, tranquilo? E também as principais cidades dos Estados Unidos, como por exemplo Nova York. Além disso, você tem nesta região diversas megalópolis importantíssimas como Boston West, que vai de Boston até Washington, passando por Nova York, Filadélfia e outros mais. Beleza? Se você olhar outros mapas, você vai perceber que nesta região dos Estados Unidos nós temos uma concentração muito grande de população negra. Essa população negra que vem desde a colonização dos Estados Unidos aqui nas colônias do Sul, uma parte agroexportadora, onde eles eram escravizados. Então nós temos uma concentração muito grande de negros nessa região, mas não significa que não tenhamos negros em outras regiões. Temos também, porém a concentração maior nessas áreas. Tranquilo? E outra característica que eu quero destacar aqui é que nesta região aqui, fronteira com o México, nós temos uma concentração muito grande de latinos ou hispânicos, claro, pela proximidade geográfica desses estados com a fronteira mexicana, que eu vou abordar mais à frente. Tranquilo? Eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês que a população dos Estados Unidos é uma população bastante diversificada. É uma população com grande número de europeus que colonizaram, não somente ingleses, mas ingleses, franceses, irlandeses, alemães, tranquilo? Nós temos também asiáticos que estão em grande parte presentes também nos Estados Unidos e ajudaram a colonizar, a expandir o território americano para o oeste. Nós temos muitos hispânicos ou latinos que também são atraídos pelo poder econômico e pelas possibilidades de ascensão social nos Estados Unidos. Tranquilo? Então é uma população bastante diversificada e com o predomínio principalmente de imigrantes latinos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho num gráfico específico sobre. É o próximo gráfico. Aqui nesse próximo gráfico eu trago para vocês dados atuais da população americana. Dados que eu retirei de um site americano, tranquilo? Que traz todo um panorama sobre os imigrantes presentes atualmente nos Estados Unidos. E o que a gente repara aqui? A porcentagem ou percentual de hispânicos na população americana vem aumentando de forma bem intensa, tranquilo? Em compensação, a população branca vem diminuindo e também a população negra vem se mantendo uma crescente bem interessante nos Estados Unidos, porém a população hispânica é a que merece o nosso destaque. Aqui seria a população asiática e essa menorzinha seriam outros povos, tranquilo? Eu quero que vocês reparem isso, o grau de crescimento da população hispânica nos últimos 50 anos no território americano, beleza? Isso vai ser uma questão muito importante para a gente debater em sala, para cair em prova, exercícios, para vocês levarem para o vestibular de vocês e também para vocês entenderem um pouco da geopolítica atual implementada pelo governo de Donald Trump em relação à imigração nos Estados Unidos, beleza? Eu queria trazer para vocês também uma fonte de crescimento da população hispânica. Olha que interessante. Nós temos hoje nos Estados Unidos uma política muito agressiva contra os imigrantes. Política essa que foi iniciada no governo Obama, mas tem o seu auge atualmente no governo Donald Trump. Você percebe que até metade dos anos 90, você tinha a maior parte dos imigrantes latinos nos Estados Unidos oriundos da imigração. Porém, a partir dos anos 2000, você já tem uma mudança nesse perfil. E nós temos hoje a maior parte dos imigrantes, ou melhor, da população hispânica nos Estados Unidos, oriunda de nascimentos dentro do território americano. Nascimentos de filhos de pais latinos dentro de território americano. Hoje é a principal causa, o principal fator que aumenta a população hispânica nos Estados Unidos. E isso é fácil de você entender. É uma população que muitas das vezes se encontra de forma ilegal, que não tem acesso à saúde, não tem acesso
a um emprego pleno que possibilite àquela família uma boa estruturação familiar e, consequentemente, você vai ter ali uma taxa de natalidade mais elevada nos hispânicos, entre os imigrantes, principalmente ilegais, do que a população americana. Tranquilo? Posteriormente, tem uma manchete de uma notícia, não é recente, é de 2011. Eu lembro o dia que essa notícia saiu, eu estava em sala, eu trabalhei essa questão em sala naquele ano, naquele mesmo dia. Eu peguei o celular e mostrei para os meus alunos. O nascimento de hispânicos já supera a imigração nos Estados Unidos. É o que a gente conseguiu comparar a partir desses dados e concluir quais são as suas causas. Beleza? Posteriormente, eu queria trazer para vocês aquele gráfico que mostra a concentração de hispânicos ou latinos nesta região próxima à fronteira com o México. Mas aqui eu estou trazendo dados do eleitorado latino neste ano. Esse ano é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos e nós temos hoje um recorde de 32 milhões de latinos que podem votar dentro do território americano. Ou seja, 10% da população total dos Estados Unidos de latinos podem votar. Nós temos um quantitativo de latinos maior do que os 32, sendo que 32 milhões são elegíveis, ou seja, podem votar. Eu queria que vocês reparassem o seguinte: a concentração desses latinos nessa região, tranquilo? E também aqui próximo à nossa principal megalópole, Boys West, e também aqui na Flórida. Tudo questões relacionadas à proximidade geográfica e aqui oportunidades de emprego. Beleza? Eu queria também que vocês reparassem o seguinte: se nós temos hoje 32 milhões de latinos aptos a votar nos Estados Unidos, nós temos um perfil, um quantitativo bem elevado da população americana apoiando o quê? Medidas de apoio à imigração. Por quê? Esses latinos provavelmente vão votar contra Donald Trump, presidente que atualmente impõe medidas muito pesadas, restritivas e que causam muitas questões relacionadas a críticas humanitárias, críticas das Nações Unidas e outros órgãos de defesa dos direitos humanos, porque ele realmente usa muita rigidez no tratamento com os imigrantes. Beleza? O nosso próximo gráfico, por exemplo, eu estou trazendo para vocês aqui um resuminho sobre as medidas anunciadas pelo Trump em campanha e que se efetivaram. A questão da imigração e controle das fronteiras foi uma das principais promessas da campanha de Donald Trump. Em 2016, durante as eleições, ele prometeu deportar todos os imigrantes que vivem nos Estados Unidos sem visto e construir um muro de separação entre o México e os Estados Unidos ao longo de toda a fronteira sul. Quero destacar aqui que entre a fronteira do Canadá e Estados Unidos não há esta construção de muro, não há esta rigidez no controle. Isso deve-se ao fato do Canadá ser um país desenvolvido, um país com bons indicadores socioeconômicos, não tendo uma grande pressão populacional, uma grande pressão de imigrantes tentando ingressar nos Estados Unidos. Trump também já foi autor de outras polêmicas, como proposta de banir a imigração total de muçulmanos para evitar o terrorismo e de tolerar organizações de supremacia branca como apoiadores de sua campanha. Isso ocorre, sendo que como ele burlou esta questão de proibir a população muçulmana de entrar. Ele não apenas impediu os muçulmanos de entrar, mas também estendeu para outros países. Por exemplo, colocou diversos países numa lista de proibição de acesso ao território americano, uma proibição de imigração, como Síria, como o Irã, tranquilo? Até mesmo o Iraque, que depois foi revogado, mas também colocou países fora desta região do Oriente Médio, esta região mais conflituosa ligada ao terrorismo. Colocou países da África, por exemplo, como a Nigéria, tranquilo? Colocou também países que fazem parte do eixo do mal, mas não compõem o Oriente Médio. É o caso da Coreia do Norte. Então não podemos mais dizer que eles estão atacando, o Donald Trump está atacando apenas a população de muçulmanos. Pelo contrário, ele estendeu isso até para países
de fora do Oriente Médio e de população de maioria muçulmana. Tranquilo? E também existe uma política de tolerância a organizações de supremacia branca. Organizações essas que têm se armado, que têm sido como milícias dentro dos próprios estados americanos, tranquilo? E se você pesquisar na internet, você tem vários documentários a respeito dessas milícias de supremacia branca, tranquilo? O que agrava ainda mais as tensões dentro do próprio território americano. Uma outra política muito dura implementada pelo Trump a partir da sua vitória nas últimas eleições é essa daqui: a separação de pais e filhos na fronteira. Você tentar acessar os Estados Unidos pela fronteira com o México, você está com seu filho e a partir do momento que vocês são capturados, o seu filho é separado de você, vai para um abrigo e você vai para uma outra prisão, um outro abrigo, tranquilo? E essas crianças passam meses, muitos meses, separados de seus pais, sem nenhuma notícia, o que também tem sido alvo de muitas críticas dos órgãos de defesa dos direitos humanos. Estou pegando aqui, por exemplo, uma manchete de uma notícia relacionada a brasileiros. Recente, Itamaraty diz que 49 crianças brasileiras estão em abrigos nos Estados Unidos, separados dos pais. Isso daqui é uma notícia de 2018. Tranquilo? Aqui eu estou trazendo para vocês imagens da atual fronteira México-Estados Unidos, o muro que separa, tranquilo? Nós temos aqui uma característica geográfica bem complexa, com a presença de um deserto entre os dois países, o deserto de Chihuahua, e também nós temos aqui um rio, o Rio Grande, que é um rio de difícil acesso, difícil travessia, onde muitos imigrantes buscam acessar os Estados Unidos através desse rio e acabam morrendo ou capturados. Aqui tem um mapa aonde o Trump vai construir o muro, a ideia de construção do muro, tranquilo? Você vê que a fronteira é bastante extensa entre os dois países. Uma observação aqui é o Rio Grande, beleza? É um rio bastante utilizado também por esses imigrantes. E aqui você vê como já houve uma mudança no perfil de acesso. Olha como em 2017 e 2018 cresceram o número de detenções na fronteira. Por quê? Devido às medidas impostas por Trump e todo o rigor no controle do acesso dos imigrantes na fronteira entre Estados Unidos e México. Beleza? Você vê que houve um aumento substancial no número de detenções e um aumento um pouco menor no pedido de asilo. Beleza? Por fim, relacionado à população dos Estados Unidos, eu quero trazer um tema atual. Eu quero que vocês percebam o seguinte: assim como no Brasil, as populações que estão em situações de vulnerabilidade social e econômica são aquelas mais expostas ao vírus e mais propensas a vir a óbito. É o caso dos Estados Unidos. O coronavírus já é um diagnóstico fiel, um diagnóstico que foi comprovado, vocês podem acompanhar nas notícias. O coronavírus mata negros e pobres de forma desproporcional nos Estados Unidos. Alguns estados, 70% dos mortos por coronavírus nos Estados Unidos hoje são negros e pobres. Esses pobres você pode entender como a maioria deles sendo de origem de imigração, principalmente imigração ilegal, e também os negros que já sofrem um processo de racismo, de preconceito, de exclusão ao longo de séculos no território americano. Beleza? Isso também é verificado no nosso país. Agora, mudando a fita, falando um pouquinho sobre a ascensão econômica dos Estados Unidos, eu peguei na nossa apostila esse gráfico aqui, essa tabela, na página 338. Percebam comigo características da grandeza dos Estados Unidos. Isso daqui são dados de 2007, óbvio, não estão tão atualizados, mas dá a ideia. 30% da energia elétrica do planeta é consumida pelos americanos, produzem 24% do PIB mundial, cerca de 70% das exportações da América Latina, 30% das japonesas e 10% das europeias, tranquilo? Ganharam 276 prêmios Nobel, são sedes de 25 das 50 maiores empresas do mundo. Ou seja, os Estados Unidos é sim uma potência econômica, uma potência militar e uma potência política.
e a gente vai entender um pouquinho aqui de forma breve como isso ocorreu. A consolidação da hegemonia e do controle dos Estados Unidos numa cadeia planetária começa a se configurar após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A Europa, que detinha a hegemonia global, todo o controle econômico, militar e político global, fica de lado a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente pela questão de toda a reconstrução, todos os problemas, toda a destruição ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, tranquilo? Lembrando que o território americano, como nós conhecemos ali, não houve nenhum ataque, nenhuma guerra, nenhum conflito travado em território americano na Segunda Guerra Mundial, apenas um ataque na sua base militar de Pearl Harbor, beleza? O que facilitou muito os Estados Unidos a se levantarem, a terem um crescimento econômico muito grande pós Segunda Guerra Mundial, tranquilo? Segundo momento importante, logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, que é um plano para financiar a reconstrução dos países europeus e que acabou restrito aos países europeus de características de apoio capitalista, ou seja, os países europeus ocidentais, beleza? Um protagonismo também muito grande dos Estados Unidos pós-Guerra Fria na criação de diversos órgãos como o Fundo Monetário Internacional, a ONU, o Banco Mundial e a Organização dos Estados Americanos, beleza? Uma forte expansão para garantir acesso ao controle das principais fontes de petróleo. Desde então, os Estados Unidos veio travando diversas lutas com objetivos de controlar as principais reservas, os principais países produtores de petróleo no mundo. A gente viu a guerra do Iraque em 2003, tranquilo? E ampliação das multinacionais norte-americanas. As empresas norte-americanas, enquanto a Europa está lá se reconstruindo, o Japão também, as multinacionais americanas vão crescendo num ritmo acelerado, se expandindo pelo mundo, tranquilo? A ampliação de rotas de transporte, a ampliação dos meios de comunicação favorece essa expansão das multinacionais, tranquilo? E elas se espalham pelo mundo. E se nós pegarmos as principais empresas do mundo, a grande parte delas são americanas, beleza? Isso daqui ajuda a explicar um pouquinho desse crescimento americano. Eu destaquei aqui a Conferência de Bretton Woods, que ocorreu em 44, e foi um encontro que consolidou a hegemonia americana pós Segunda Guerra Mundial, ainda que ocorresse a Guerra Fria. O poder econômico da União Soviética não se equiparava ao poder econômico dos Estados Unidos. O sistema financeiro que foi acordado a partir da Conferência de Bretton Woods criou, por exemplo, o Banco Mundial e o FMI e também adotou o dólar como a principal moeda. A moeda americana sendo a principal moeda global, tranquilo? Daí você já consegue perceber como os rumos da história mudou pró-Estados Unidos e eles passaram a ter esse controle maior em todo o planeta. Por fim, não pense que por ser a maior economia do mundo, ser uma potência mundial em diversos aspectos, os Estados Unidos esteja imune a crises. Em 2008, ocorreu uma crise muito grande no sistema bancário americano. Talvez foi a maior crise, eles consideram a maior crise após a crise de 29. Uma crise causada pela bolha imobiliária. O que ocorreu nessa crise de 2008? Vou tentar resumir rapidamente para vocês e de uma forma bem fácil. Pessoas desempregadas, pessoas que não tinham garantias financeiras, um trabalho com uma boa gratificação, uma boa remuneração, conseguiam pegar empréstimos para adquirir imóveis, tranquilo? E aí os bancos americanos emprestavam dinheiro a juros muito baixos e muitas pessoas foram comprando imóveis, tranquilo, com esses juros muito baixos, mesmo que não tivessem garantias de pagamento. Como é que eles conseguiam então esses empréstimos? Eles colocavam aquele próprio imóvel como garantia. Se eles não conseguissem pagar, os bancos tomavam os seus imóveis. Sendo que isso gerou uma corrida muito grande durante alguns anos das pessoas, dos cidadãos americanos, em busca de imóveis. O que aumentou o preço dos imóveis, tranquilo, e gerou o quê?
Se aumenta o preço dos imóveis, uma lei da oferta e da procura, ela sai de um equilíbrio, os preços dos imóveis aumentando, houve também um aumento da inflação. E o que os Estados Unidos, que tinham taxas de juros muito baixas, em torno de 1%, fizeram? Aumentaram essas taxas de juros. Aumentando as taxas de juros, essas pessoas que não tinham condições de pagar, que não tinham um salário fixo ou estavam desempregadas, viam as suas mensalidades, as suas prestações imobiliárias aumentarem num ritmo muito grande e num curto período de tempo, fazendo com que essas pessoas não deixassem de pagar. A inadimplência aumentava, tranquilo? E, consequentemente, se essas pessoas deixam de pagar, uma bolha imobiliária estava formada, muitas pessoas deixando de pagar, os bancos vão quebrando. Os bancos não conseguem passar esses imóveis para terceiros, não conseguem refinanciar esses imóveis que estavam muito mais caros do que eles realmente valiam, tranquilo? Essa é a ideia da bolha imobiliária. E até mesmo num estado liberal, neoliberal, você percebe aqui a fala do presidente americano à época, George Bush. Eu acredito muito na livre iniciativa, por isso meu instinto natural é se opor à intervenção do governo. Eu acredito que as empresas que tomam mais decisões devem sair do mercado. Em circunstâncias normais, eu teria a seguir esse curso, mas estas não são circunstâncias normais. O mercado não está funcionando corretamente. Houve uma perda generalizada de confiança e grandes setores do sistema financeiro da América estão em risco. E aí, os Estados Unidos, o governo libera mais de 700 bilhões de dólares para socorrer os bancos. Alguns quebraram, é o caso deste banco aqui, o Lehman Brothers, que foi um dos principais bancos que emprestava dinheiro, que financiava a compra de imóveis nos Estados Unidos, tranquilo? Essa crise mudou muito a economia americana desde então, tranquilo? O Estado passou a ficar um pouco mais atento, mas ainda assim nós temos o sistema capitalista não estando imune a crises financeiras, beleza? Essa foi a última grave crise financeira do capitalismo que se estendeu para outros países como o Brasil e principalmente a União Europeia, tá bom? Eu vou ficar por aqui hoje, mas eu quero que vocês deem uma lida na apostila 2, se puderem já podem fazer alguns exercícios. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre os Estados Unidos, tranquilo? A gente tem mais 2 aulas sobre os Estados Unidos e na semana que vem eu conto com a presença de vocês em casa, tá bom? Um forte abraço, um beijo muito grande a todos os alunos do 9º ano da Rede Miguel Couto. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima semana, gente.